Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da segunda semana da Páscoa, nesse dia 19 de abril, dia do Índio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 3, do versículo 16 a 21. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, uma reflexão muito oportuna, esta do dia de hoje. Este breve trecho pode ser considerado o resumo do quarto evangelho. Deus amou de tal modo o mundo que enviou seu Filho único para que sejamos salvos por ele. Toda a história da salvação está direcionada também para este ponto. Por supremo ato de amor, Deus nos envia seu Filho, que em atitude de extremo amor morre por nós na cruz. Diante de Jesus, cuja vida é totalmente doada em favor da humanidade, as pessoas precisam tomar posição. Ou escolhe a luz e a vida, colocando-se a favor de Jesus, ou, pelo contrário, escolhem as trevas e se posicionam contra Jesus. Através de nosso testemunho cristão, Jesus quer continuar sendo luz que aponta o caminho da salvação para o mundo inteiro. Querido irmão, querida irmã, o infinito amor de Deus nos presenteou maravilhosamente, dando-nos seu Filho Jesus. O temor desapareceu, pois o próprio Deus se fez humano para ser acolhido, amado e seguido. Jesus não veio julgar o mundo, mas salvá-lo. A salvação passa, no entanto, pela adesão a Jesus. O ato de crer no Filho de Deus abre as infinitas possibilidades que o amor apresenta para a salvação. Isto é, uma vida feliz aqui neste mundo e o céu um dia como recompensa. Durante muito tempo, o medo de Deus se impôs, porque o entendimento era de que ele condenava. Jesus é a maior prova do amor de Deus pela humanidade. Um pai sempre faz tudo para salvar seu filho. Não é diferente a relação de Deus conosco. Deus é amor. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia, Jesus é o amoroso presente de Deus Pai à humanidade. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, luz do mundo, nosso coração se enche de gratidão por nos revelares o imenso amor de Deus por nós. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para nos salvar. Concede-nos a graça de caminharmos sempre em busca da tua verdade e da tua luz. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus da liturgia dessa quarta-feira, da segunda semana da Páscoa, nesse dia 19 de abril, dia do Índio,
Você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 17 a 26, rezar o Salmo 33, o texto de João 3, 16 a 21. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam a postos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós pusestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o tema da Páscoa de Jesus continua muito presente na liturgia dessa semana, sobretudo quando apresenta Jesus como a luz do mundo, vista no Evangelho de hoje. Essa luz é a razão do testemunho de fé, das ações corretas, da coragem dos apóstolos e de todo aquele que crê na ressurreição. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o livro que, como o próprio nome diz, relata as ações daqueles que seguiram Jesus de perto e que, com o seu testemunho e coragem, mostraram que a fé e a perseverança ajudam a vencer todos os obstáculos, todas as formas de prisão. O texto de hoje relata a libertação miraculosa dos apóstolos que estavam detidos. Deus enviou seus anjos, que os retirou da prisão e os conduziu ao templo para ensinar o povo. Um dos ensinamentos deste texto de hoje é que Deus não abandona os seus. Aquele que confia em Deus terá sempre, de alguma maneira, anjos para protegê-lo e libertá-lo das prisões que o mundo oferece. Resta-nos, portanto, saber identificar quais são hoje os anjos que Deus tem enviado para proteger seus discípulos e missionários, para proteger seu povo. O motivo da prisão foi o modo de viver dos apóstolos. Era um modo de viver que questionava as autoridades e seus procedimentos. Hoje não é diferente. Viver os ensinamentos de Jesus, da partilha, da distribuição dos bens, da vida em comum, é profundamente provocador para aqueles que querem ter bens somente para si, para os que querem acumular sempre mais, mesmo que para isso outros tenham de passar necessidades e até morrer de fome. Todo aquele que prega uma vida doada, partilhada, bens distribuídos, é tido como baderneiros e provocador. Viver o evangelho é profundamente provocador. Os apóstolos foram postos na prisão porque ensinavam um novo modo de viver fundamentado no ensinamento de Jesus. As autoridades e os poderosos ainda se sentem incomodados com esse modo de vida. As perseguições continuam e, apesar do avanço, os meios de calar os profetas e discípulos de Jesus não mudaram muito. Porém, quem crê no amor de Deus não se deixa amedrontar pelas ameaças ou pelas perseguições.
É desse amor incondicional, razão da missão dos discípulos e missionários, que fala o evangelho de hoje. Deus amou tanto o mundo e a cada um de nós a ponto de dar o seu único filho para que tivéssemos vida. Desse modo, a defesa da vida deve ser a causa de todo aquele que reconhece o amor de Deus. Acreditar em Deus é o apelo do Evangelho de hoje. Quem nele crê possui a vida e a defende, luta por ela. Reconhecemos quem crê em Deus pelos seus atos em prol da vida. São as obras da luz das quais nos fala o Evangelho de hoje. Quem se sente incomodado com as obras da luz são os que não acreditam no amor de Deus. São os mesmos que perseguiram Jesus e seus discípulos. Querido irmão, querida irmã, que esse tempo pascal nos ajude a praticar sempre as obras da luz e a ter a coragem profética de denunciar os que praticam as obras das trevas, isto é, os que agem de modo oculto, prejudicando os irmãos. Quem faz o bem anda sempre de cabeça erguida e não teme porque não tem nada a esconder. É o que Deus quer de nós. Devemos agir sempre guiados pela luz de Cristo, simbolizada nesse tempo pelo Círio Pascal, abençoado e aceso na noite da vigília pascal. E encerrando este momento, rezemos juntos, Pai, que a salvação aconteça no meu dia a dia, na prática da misericórdia, inspirada no Filho Jesus. Amém.